Bom dia, professor Jair. Então, pessoal, eu dei uma viajada dupla hoje, por quê? Porque eu pensei que eu tinha uma videoconferência com vocês, aí a hora que deu 11 horas, aí eu mandei para a galera, que eu pensei que era, aí metade da sala entrou, acho que uns 10 alunos participaram, coisa e tal, e alguns não participaram. Para piorar, né? Ao invés de eu gravar a videoconferência, eu esqueci de gravar. Então, eu estou fazendo a mesma aula aqui. Talvez tenha alguma coisa a mais, tal, porque aqui eu não tenho tempo, eu posso falar à vontade. Mas quem já viu a videoconferência aí, acho que 90% eu já falei, tá? Então é fazer exercício lá, atividade e tal que eu pedi. Uma parte que eu já tinha explicado em sala de aula, né? Que é da página 30 a 43. Algumas eu já tinha explicado em sala de aula, acho que eu perdi até uns 5, 6 exercícios. Só que eu não tinha terminado o capítulo inteiro, tá? Então é isso que eu vou fazer agora. O nome, o número aí do capítulo de vocês, deixa eu colocar um ponteiro. Então aqui é Sociedades do Oriente Médio, né, do Oriente Próximo. Eu achei até o nome um pouco errado, por quê? Porque, por exemplo, estuda ali os persas, né? E os persas a gente pode falar que não é Oriente Próximo, mas Oriente Médio, né? Enfim, esse é o nome aí do capítulo do livro, página 30 até 43. O que é estudado aí nesse capítulo, né? Então, o Egito, a Mesopotâmia, os hebreus, persas e a antiga Fenícia. Lembrando que são temas, né, que geralmente aí no ensino fundamental tem um capítulo inteiro. O Egito, por exemplo, às vezes tem dois. Para ele, no ensino médio, como a gente tem menos tempo, tal, é compactado, né? Todos os povos aí do período clássico em apenas uma aula, tá? O que tem que lembrar primeiro, galera, que é uma retomada, a Revolução do Neolítico, né? Então essa Revolução Neolítica nada mais é do que o ser humano ali descobrindo a agricultura. Quando o ser humano desenvolve a agricultura, ele vai poder morar sempre no mesmo lugar. Então ele deixa de ser nômade, caçador-coletor e se torna sedentário. Né? Tornando-se sedentário, plantando, colhendo, vai ter um excesso de comida. Né? Antes, todas as pessoas ali da aldeia, da comunidade, estavam preocupadas em procurar comida, ou caçando, ou coletando. Quando descobre a agricultura, nem todo mundo vai estar envolvido na prática da agricultura, na prática de buscar comida. Então, o que vai ocorrer? Outras profissões vão surgir. Então, tem pessoas que vão ser espécie de marceneiros, outros vão esculpir estátuas, outros vão desenvolver a metalurgia, outros vão ser sacerdotes que vão cuidar da vida religiosa ali dessas pessoas. E como essas pessoas vão sobreviver? Vendendo o que produzem, né, por comida. Então, com esse excesso de comida, surge o comércio entre esses povos aí do período neolítico. Acontecendo tudo isso, pessoal, vão começar a surgir as primeiras vilas que vão se tornar cidades e, com o tempo, grandes civilizações, tá? Então, todos aqueles povos que nós vamos estudar hoje são as primeiras grandes civilizações da humanidade na região ali da Europa, Ásia e coisa e tal, tá? A gente não está falando da China, a gente não está falando aqui na América de Maia, Astecas e outros povos, ok? Todos os povos antigos, pessoal, são chamados sociedades hidráulicas, ou seja, né, todos estes povos surgiram nas margens de grandes rios. Então, no Rio Amarelo ali a gente tem a China, tá? No Rio Arapa aqui, o Rio Indo, também o Rio Ganges aqui, ó, a Índia. Entre o Rio Tigre e o Eufrates, a Mesopotâmia, né? E nas margens do Rio Nilo, o Egito. Então são essas civilizações aqui, né? Chamadas hidráulicas, ou seja, né? Que dependiam, que surgiram nas margens de grandes rios. Outro conceito importante é o conceito de crescente fértil. O que é crescente fértil? Essa região aqui, ó, que lembra uma lua crescente e é onde vai surgir a agricultura, tá? Então pega um pedacinho aqui do Egito, pega os hebreus, né, os fenícios que viviam aqui e os povos da antiga Mesopotâmia. Onde surgiu primeiro aqui? Nós não sabemos, né? Talvez em todos os lugares aqui juntos. Então por isso que a gente chama região do crescente fértil.
O Egito, pessoal, por que que o Egito é tão famoso, né? Infelizmente, aí na segunda passada e nessa segunda agora, a gente ia lá para a exposição, né, no Banco do Brasil Cultural, só que infelizmente aí nós não conseguimos. Eu estou pensando em alguma forma aí para ver se a gente consegue fazer uma visita virtual a algum museu aí que tenha um acervo sobre o Egito, tá? Mas em breve eu falo sobre isso. Então, o Egito, pessoal, para a formação dele, tem uma teoria de um brasileiro que morreu há pouco tempo, chamado professor Ciro Flammarion, tá? Tive até prazer de assistir uma palestra, ter aulas com ele. Então, o Ciro Flammarion, galera, ele falava de um conceito chamado hipótese causal hidráulica. Qual que é a hipótese aí do Ciro Flammarion? Que antes, e isso é provado, né, nós temos certeza, do deserto do Saara ser um deserto era uma imensa floresta no norte da África. Só que ocorreu um processo chamado desertificação, que ocorre até hoje nas florestas aí do Congo, em região que margeia aí o deserto do Saara. Vivia muita gente no meio da floresta, aqui onde é o Saara. Só que começou a chover muito menos no final da última era glacial. Com menos chuva, foi desertificando. As pessoas da floresta começaram a migrar para onde tinha água. O último local que sobrou água, nas margens do Rio Nilo. Até hoje, pessoal, se você pegar uma foto de satélite que tem do planeta Terra à noite, né, você vai ver que só vive pessoas na margem do Rio Nilo até hoje. Então, 99% da população do Egito em 2020 vivem na margem do Rio Nilo, tá? Lado leste, pessoal, eles chamavam de lado da vida, onde o sol aqui nasce, né? E o lado oeste, onde o sol se põe, o lado da morte. Por isso que todos os túmulos, todas as pirâmides do Antigo Egito, nós encontramos aqui do lado oeste do Rio Nilo. Nunca foram encontradas pirâmides, né, que eram túmulos, do lado leste do rio, ok? Primeiro faraó, pessoal, primeiro estado, né, um primeiro país, vamos chamar assim, surgiu com Menés. Então, Menés, antes dele, o que é o Egito hoje eram dois reinos. Então, na parte que o rio Nilo nasce ali, próximo da onde é o Sudão hoje ali seria o Alto Egito, né? As montanhas, tal, a parte mais alta. E a parte baixa do Egito era chamada Baixo Egito, então a parte perto do mar Mediterrâneo ali, coisa e tal. Existiam dois reis, tá? No Alto Egito, ó, o Menés aqui quando ele era rei do Alto Egito, ó, usava essa coroa. E o rei do Baixo Egito usava essa. Menés, com seu exército, conquistou o Baixo Egito. Então ele se torna rei do Alto e do Baixo Egito. Por isso que as coroas, a partir de então, serão a coroa dupla, tá? Que ela simboliza aí o Alto e o Baixo Egito, ok? Aqui, pessoal, o Menés, ó, ele é mostrado numa cena de guerra, né? E ele está capturando o inimigo aqui, ó. Tem outros provavelmente caindo, tombando aí, mortos. E o Menés, ele segura um inimigo capturado no combate, né? O Egito, pessoal, teve várias dinastias que eram dinastias, né? Por exemplo, a dinastia hoje da Inglaterra é de Windsor. Então quer dizer o quê? A família da rainha da Inglaterra chama de Windsor. Quando ela morreu, o poder passa para o Charles, depois para o William e assim vai. Então a dinastia continua. Só que muitas vezes o rei, a rainha não tem um herdeiro. E aí acaba uma dinastia, tá? Geralmente quando acaba uma dinastia, é um momento de muita guerra, de vários grupos ali lutando até alguém se tornar o novo faraó, tá? Então por isso que a gente fala no Antigo Egito em 25, alguns até 30 dinastias, né? Ou seja, famílias que governaram o Egito. Teve dinastia aí que demorou 20 anos, teve dinastias que governaram aí por mais de 100 anos, tá? Alguns conceitos, galera, obrigatórios para saber no ensino médio, né? Creio que no fundamental, aí no final, já é obrigatório saber disso. Então, monarquia é quando uma pessoa só governa, onde o poder dura por toda a vida e é hereditário, tá? Ou seja, poder vitalício é aquele que o monárquico dura por toda a vida e quando o rei morre, passa para o filho dele. Então, o poder é vitalício e hereditário. O Egito, pessoal, assim como todos os estados,
primeiros que surgiram, era uma teocracia, ou seja, né, o poder de Deus, tel, Deus, cracia, poder. Ou seja, o faraó, o rei do Egito, era visto como um verdadeiro Deus. Foi no Egito, pessoal, na Mesopotâmia, que surgiram os primeiros estados. Estado aí com E maiúsculo, né? Remete a um país, grosseiramente falando. O que o Estado tem, pessoal? Primeiro, o monopólio da violência, um exército, uma polícia para controlar, para reprimir o povo, um exército para defender a fronteira do Estado, né? O Estado passa a cobrar impostos. Então, boa parte do que o felá, que era o camponês lá no Antigo Egito, ele plantava e colhia, boa parte disso pagava-se impostos, né? A pirâmide do Egito, por exemplo, as pirâmides, elas não foram construídas por escravos, elas foram construídas por trabalhadores livres que ganhavam comida ali, coisa e tal, para conseguir construir. Além disso, só um Estado consegue fazer grandes obras. Por exemplo, uma muralha que cobre uma cidade inteira, circula a cidade inteira, um canal de irrigação aí com quilômetros, uma pirâmide. Então tem muita gente trabalhando junto e só um Estado, né, consegue fazer isso, tá? Outra palavra importante para entender a religião, o poli, que quer dizer muitos, tel, né, como eu comentei aqui, ó, teísmo, deuses. Então o politeísmo, diversos deuses, lembrando que eles acreditavam em Anubis, em Horus, em Amon, Amon-Ra e por aí vai, né? Aqui, pessoal, a gente tem pessoas trabalhando, medindo um terreno. Então, com cordas aqui, elas eram marcadas com unidade de medida. Para quê? Para calcular o terreno da pessoa e saber quanto de imposto ela pagaria. Então, até hoje, a prefeitura calcula o terreno da gente, né, para cobrar, por exemplo, IPTU. Então, a geometria, né, que é medir ali o planeta Terra, surge no Egito. Uma característica aqui, galera, é a arte do Antigo Egito. Então, na arte do Antigo Egito, o autor ele tinha a regra para seguir, ele não podia pintar como ele queria, tá? Então, o que a gente vê aqui? A regra, ó, os pés sempre para o mesmo lado, tá? Você nunca vê um pé de frente, um para cada lado do sujeito. Então, esse aqui está pondo para lá, obrigatoriamente o outro também. O tronco reto, né? Uma posição que na vida real aí não dá. A cabeça virada de lado e o olho aqui na frente. Então essa era a regra. Outra regra, quanto mais importante a pessoa, maior ela seria desenhada. Então dá para ver que esse sujeito é muito mais importante aí socialmente do que estes aqui, tá? Provavelmente isso aqui são funcionários do faraó, que estão medindo ali para cobrar imposto, e esses são os camponeses, né, que estão plantando trigo ali ou cevada para o pão e cerveja, né, que esse era o pagamento dos construtores, dos trabalhadores aí do Antigo Egito. Eu mesmo trabalho por pão e cerveja, né, não é muito diferente. Mesopotâmia, pessoal. Mesopotâmia é uma região do planeta Terra. Mesopotâmia quer dizer entre rios, né? Meso sempre é meio, no meio, né? Sei lá, por exemplo, Mesoamérica é a América Central, né? Potamos, Potâmia, quer dizer rio. Então, por exemplo, hipopótamos, né? O cavalo do rio. Então, Mesopotâmia é entre rios. Qual rio? O Tigre e o Eufrates, né? Na Mesopotâmia se desenvolveram vários e vários povos. Então, por exemplo, assírios, babilônicos, sumérios, né? E vários outros. Qual construção predominava lá, pessoal? Zigurate, que essa construção é uma pirâmide da antiga Mesopotâmia. No Egito, a pirâmide era um túmulo, né, onde enterrava o faraó. Na Mesopotâmia, a pirâmide vai ser aí chamada Zigurate, e é um templo, né? Aqui tinha uma estátua de deuses, tá, onde eles eram cultuados. Uma fonte histórica aí muito importante da Mesopotâmica, chamada Estandarte de Ur. Aqui no estandarte de Ur é uma arca, né, que foi feito um mosaico. De um lado da arca chamado lado da paz e o outro lado dela, que eu vou mostrar depois, o lado da guerra. O que nós temos aqui? Ó? Um banquete onde o rei é o maior, né? Vê se ele ficar em pé aqui, ó, o tamanhão que ele vai ficar. Os ministros, alguns súditos aí importantes do rei estão tomando provavelmente cerveja aqui
em chifres, né? Aqui são os servos, ó, que são bem pequenininhos perto dos outros, que estão servindo. E os músicos aqui, ó, tem um cara tocando uma harpa, muito parecida com essa, o estandarte de Ur estava numa harpa assim desenhada, né? E um cantor, uma cantora aqui do lado direito para o banquete. Aqui são pessoas pagando impostos, ó, trazendo aí pro rei, né, dessa cidade, cabras, cabritos. Esse aqui tá carregando peixe na mão, ó. Então depende do que o cara trabalhava, sempre pagava aí impostos. Aqui, pessoal, ao lado da guerra. Então a gente tem o rei, né? Uma invenção dos antigos assírios, o cavalo na guerra. Outra invenção da antiga Mesopotâmia, a roda, né? Lembrando que a roda são duas rodas e o eixo, né? Que vai permitir aí as primeiras carroças, os primeiros carros da história. Aqui é a infantaria, soldados usando uniforme aí de guerra mesopotâmico. E embaixo nós temos aí uma cena de batalha, né? Onde os inimigos aqui, ó, estão sendo atropelados aí pela cavalaria, ok? Outra coisa, galera, na Mesopotâmia são os impérios. O que é um império? É um país, um povo que percebe o seguinte, por exemplo, a Babilônia, né? Estava mais ou menos nessa região. Falou, a gente tem um exército, por que a gente não invade a cidade de vizinha, domina com o nosso exército e tira recurso de lá? E aí vai dominando outro, dominou toda essa região aqui. Tá? Então a Babilônia que devia, todo mundo aqui, ó, pagava imposto para a capital, que era a Babilônia. Então o império é isso, é um país muito forte, muito poderoso, que tem um exército, invade os outros e tira recurso de lá. Então a gente considera hoje os Estados Unidos, a Rússia, né, espécies de impérios, ou seja, com o exército deles invade aí, disputam petróleo, mercado consumidor e outros recursos aí pelo mundo. O Império Assírio, pessoal, aqui ó, que é essa área maior, eles conquistaram durante o período até o Egito, tá? Se submeteu aí sobre o domínio assírio. Desses povos da Mesopotâmia, o único que existe até hoje, os descendentes aí, o nome, são os assírios, né? Que vivem na atual Síria, que é a região aqui que está em conflito ainda, guerra civil. Então, Síria vem de assírios, né? Outra coisa que o livro fala bastante, pessoal, o Código de Hammurabi. Hammurabi foi um rei da antiga Mesopotâmia e ele vai criar a primeira constituição da história, ou seja, vai escrever pela primeira vez as leis do país, ali no caso da Babilônia, em um único lugar, tá? Essa pedra aqui, onde o Hammurabi recebe do Deus, né, as leis, tipo Moisés recebendo de Deus, veja como a mitologia cristã é baseada nesses povos antigos, né? Foi escrita aqui, ó. Então, as leis do Código de Hammurabi, pessoal, a gente chama de lei de talião, ou olho por olho, dente por dente. Então, o sujeito lá matou uma pessoa, ele seria morto. Ele cegou uma pessoa numa briga, ele vai ser cego. Ele roubou, vão cortar a mão dele, né? Então, é chamada lei de olho por olho, dente por dente. Então, primeira constituição da história. Foi na Mesopotâmia, os sumérios, né, que desenvolveram também a primeira forma de escrita. Nesses tablets aqui, literalmente, né, esses tabletes de argila, que era escrita cuneiforme, forma de cunha, né, porque ela tinha esse formato de triângulo, de cunha. Aqui são relevos dos antigos assírios, ó. Tamanho do cachorro, né, usado aqui em batalha, caçando leões, né? O rio Tigre chama Tigre por causa dos felinos, leões, tigres que existiam ali, né? Eles foram extintos provavelmente na época do Império Romano, tá? Então esse elefante, esse leão e tigre, né, mesopotâmico não existe mais. Aqui é um rei, ó, sendo carregado numa carroça, né? E aqui uma cena de batalha, ó. Uma espécie de um carro blindado aqui, os arqueiros assírios. Aqui são os inimigos no alto de uma muralha. Notem que os assírios estão subindo por aqui usando escadas, né, para atacar a muralha do inimigo. Tem alguns inimigos aqui, ó, 3, que estão empalados, né? Pegavam uma estaca ali de madeira, largava, jogava o corpo do cara de uma passarela e morria espetado ali, empalado, né? Então é um relevo aí que tá para escrita cuneiforme, ó. Dá para entender bastante coisa desses povos da Mesopotâmia.
Outro império, pessoal, muito importante, começou aqui em Persépolis, ó, é o Império Persa. Então, quando a gente estudar as guerras médicas, né, quando a gente falar da Grécia, quem já assistiu os 300 de Esparta, os inimigos dos gregos eram os persas, tá? Xerxes, depois Dario e por aí vai. Então, o primeiro sistema de correio da história, né, os primeiros moinhos de vento, a primeira grande obra de estrada, centenas de quilômetros aqui, né? Tudo isso foi desenvolvido pelos persas. Os persas hoje, galera, o povo iraniano, né? Se considera aí descendente de persa. Todo mundo pensa que o Oriente Médio aqui fala só árabe, né? Não. O Irã não fala árabe, tá? É a língua persa, a língua iraniana. Então, quando a gente fala o tapete persa, né? Até hoje o tapete persa é produzido, na verdade, no Irã, ok? Os hebreus, galera, outro povo aí que existe há mais de 5, 6 mil anos, que vivia ali no Crescente Fértil também, e é o povo, né, que vai criar o monoteísmo. Então, o primeiro povo a acreditar no único Deus, lembrando que a Bíblia cristã, né, é muito, muito parecida com o Torá, que é esse livro sagrado judeu. Então, tudo aqueles mitos da criação, né, Adão e Eva, o dilúvio, né, tudo isso que aparece no Velho Testamento, na verdade é uma cópia cristã do Torá aí, que é a Bíblia dos judeus, dos antigos hebreus, ok? Outro povo importante, pessoal, que surgiu aqui, ó, na costa do Líbano atual, né? Cidades que existem até hoje, Tiro, Sidom, todas essas cidades existem até hoje. Então, entre as mais velhas do mundo, foram os fenícios. Os fenícios, galera, falou fenício, falou comércio marítimo. Então, quem dominava as rotas de comércio aí, que a população ia crescendo e construindo outras cidades, foram os fenícios. Então, a gente tem ali, por exemplo, Cartago, né, que a gente vai falar bastante quando falar do Império Romano, foi uma cidade de origem fenícia. Cádiz, até hoje, é uma cidade da Espanha, Tanger, no Marrocos, né? Então, os fenícios expandiram. Na Bíblia, eles aparecem como cananeus. Fênis é como os romanos chamavam ele, que quer dizer púrpura, roxo. Por que, que os fenícios eram chamados de roxos, né? Porque só eles sabiam como coletar um marisco aqui chamado múrice e como extrair do múrice a cor púrpura, essa cor roxa aqui, que valia muita, muita grana aí na antiguidade, tanto que os patrícios, né, em Roma, usar a cor púrpura aí era um símbolo de poder. Então era por isso que eles eram chamados finis, né, que quer dizer roxo, e aí virou os fenícios. Algo que a gente deve, pessoal, até hoje aí aos fenícios, o alfabeto. Então o nosso alfabeto, que tem aí 26 símbolos, né, e com poucos símbolos escreve qualquer palavra, esse alfabeto foi inventado pelos fenícios. E para terminar a aula, pessoal, algo que tem aí no livro de vocês é o livro dos mortos, que conta aí o julgamento, né, da alma quando ela morria. Então a gente tem aqui um morto, o Horus, né, que está aparecendo aqui como antropomórfico, né, corpo humano e cabeça de animal, ou só como animal aqui, carregando a pena da verdade para Osíris. Olha isso aqui, ó. O cajado de pastor, pessoal, é o Alto Egito. E esse mancal que chama, que é para debulhar trigo, cevada, é do Baixo Egito. Então Osíris, assim como Menés, lá é considerado o rei do Alto e Baixo Egito, né? Olha como ele usa a coroa dupla, que eu falei lá no começo da aula, tá? O Horus, galera, tá levando aqui a alma para ser julgada. O Anubis, que tá aqui, tá pesando aqui a pena, e o coração que não aparece ali no canto do sujeito. E o Tote, que é o deus da sabedoria, o escriba, né, tá anotando aqui o julgamento. Se a pena fosse mais leve, né, quer dizer, o coração mais pesado que a pena, jogaria a alma para o deus crocodilo e acabou a existência dele. Se por outro lado o coração subisse, fosse mais leve, né, do que a pena, então ele poderia continuar a sua existência. Então lembro que eu já tinha comentado isso na sala de aula, tá? O que eu vou fazer, galera? Essas aulas da página 42 e 43 têm exercícios.
Então, vocês vão fazer no caderno, no livro? Não. Eu acho que eu já pedi 5 e alguns já fizeram no caderno, tá? Mas eu vou querer todas no formulário online. Então, quando você acabar de ver essa aula, eu mandei um link no ClassUp do Google Class, que vocês vão pegar, abrir o Google Formulário, vão responder essas questões do livro, né? Mas que vão estar lá no formulário e depois vocês vão me enviar. E aí eu já vou conseguir fazer a correção e isso vai valer uma nota, tá? Então depois eu vou atribuir um valor para essa atividade. Beleza? Então é isso para essa semana, galera. Até a semana que vem. Um abraço, tá?